Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a professora Vivi, estou aqui com vocês hoje no Aulão do Toninho para a gente conversar um pouquinho sobre a BNCC, tudo bem? Então, eu espero que vocês façam a aula de hoje com bastante tranquilidade, o conteúdo é denso, mas assim como nas aulas anteriores, o nosso objetivo sempre é de você aprofundar a lógica de funcionamento, acompanhar como é que se constrói e como é que se dá no dia a dia a legislação para te ajudar a resolver e ir muito bem na sua prova de concurso, tá bom? Bora lá? Bom, a primeira coisa importante para a gente pensar é que essa legislação ela é de 2017 e ela é uma resolução nacional que ela tem um caráter normativo, ela tem um caráter de lei. Ela não é opcional, ela precisa ser cumprida, tá? Então, lembram que a gente falou na aula que a gente estava falando sobre a questão dos textos constitucionais e infraconstitucionais? Quando a gente pensa da BNCC, ela está referendada na nossa Carta Magna, que é a nossa lei maior, e ela também está citada na LDB. E como é que isso vem na legislação? Então, ela fala o seguinte: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Então, isso que está lá previsto em 88, já houve tentativa anterior de fazer um currículo único, mas ele não dialogava com o país. Ele simplesmente pegava um modelo de uma escola no Rio de Janeiro e tentava se produzir aquele currículo para o resto do país. Então, quando a gente pensa na base nacional, a gente pensa que existe um processo de discussão muito ampla. Em 2014 já se faziam debates em relação a isso, que não é para discutir o que é de todos, mas discutir simplesmente o que é comum, o que cabe a todas as regiões, à diversidade cultural e a tudo que a gente tem no Brasil, tudo bem? Então, trazida aqui a importância de saber que ela está regulamentada pela Constituição, pela LDB e que ela tem um caráter normativo que precisa ser cumprido, a gente vai entrar um pouquinho mais aqui no processo da BNCC, tudo bem? Gente, um conceito muito importante que a gente precisa avaliar é a questão da igualdade e da equidade. O que significa isso? Significa que a gente não parte do mesmo lugar. Então, o processo de equidade, ele serve para que você pense em instrumentos, em meios que facilitem e possibilitem esse processo que traga isonomia no processo de aprendizagem, porque não adianta, a gente vê muitos memes, muitas coisas que são postas na prova, charge, por exemplo, colocando lá uma baleia, um macaco e um peixe para subirem numa árvore. Isso não é um processo de igualdade, todos têm a mesma tarefa, mas não partem da mesma habilidade, não partem do mesmo lugar. Essa imagem que a gente escolheu aqui para vocês, ela traz muito isso. O que eu preciso para adaptar, para adequar, para trazer condições de acesso, mas também as condições de permanência. Essas condições de permanência a gente também já discutiu na aula de legislação, que estão garantidos direitos tais como a questão do uniforme, a questão da alimentação escolar, a questão da garantia de material, livro didático, uma série de possibilidades que garantam que todos estejam naquele mesmo espaço diante de um cenário mais equitativo para que garanta a aprendizagem e a permanência de todos. Para além disso, tem aqui um mapa textual que ele está estruturando como é que está organizada a BNCC. Então você fala assim: poxa, estou terminando aqui meu curso de pedagogia, eu não me lembro, ou estudei há muito tempo, antes de existir a BNCC, como é que eu faço? Como é que tem esse livro, né? Como é que essa base curricular está organizada? Então, é bem simples. Ela está organizada estruturalmente com uma base comum e depois ela vem com as suas especificidades, né? Então, ela é voltada para a educação básica. Então, não adianta eu pensar no ensino universitário, porque ele tem outra forma de organização. Então, dentro da educação básica, eu tenho lá as competências gerais e eu tenho as etapas.
Dentro das etapas, elas estão divididas em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E uma coisa bem interessante para você pensar, saber a diferença, né? Se determinada coisa é etapa, se é módulo. Eu não sei o que é. Etapa sempre é o ensino obrigatório. Então, quando a gente pensa em modalidade, a gente tem outras possibilidades que não são para todos. Por exemplo, educação de jovens e adultos é somente para aqueles que vão fazer em outro momento da vida. Ou se vai fazer a educação, voltada para a questão de surdos. Não é para todas as pessoas, entende? Então, sempre quando a gente discute etapa, ela é obrigatória, é uma fase da educação obrigatória. E modalidade é algum caráter excepcional, opcional, diferente do que você tem no regular, tudo bem? Então, vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, ou seja, obrigatório, ela tem poder de lei, que define as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver durante a educação básica. E aí aqui, em que áreas, em que partes a BNCC ela se especifica, ela tem um olhar mais apurado. Então ela orienta a elaboração dos currículos regionais. Então em algumas cidades que o currículo já era anterior, ele precisou fazer adequação à BNCC, ou no caso de estar sendo construído, ele já foi pautado, né, com base na BNCC. Para além disso, ele tem o alinhamento, né? Então, todo mundo que produz material didático, então, o livro, o processo de formação dos professores, né, dos educadores em geral nas unidades escolares, que vai abarcar a equipe gestora, que vai abarcar a equipe de supervisão, mas também ao apoio técnico, né? Então, o quadro de apoio está pautado nesses valores. O pessoal da cozinha, né, da alimentação escolar, que não é mais merenda, porque tem um caráter também cultural e educativo. Você também tem a questão da limpeza e todos os serviços que giram no entorno da escola também tem um olhar, tem alguma perspectiva voltada para a base nacional. E além disso, essa base ela tem princípios. Esses princípios eles são o quê? Eles são políticos, eles são éticos, eles são estéticos. A gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho mais para frente. Para além disso, ela é dividida em currículos, né? Não é uma grade curricular, mas o currículo ele tem ali duas grandes partes, a do ensino fundamental, né? A ensino médio a gente não vai entrar porque o concurso é voltado apenas para educação infantil ou ensino fundamental ou os dois, mas também para a educação infantil. Então, na parte da educação infantil, você não tem disciplinas, você tem direitos de aprendizagens que estão organizados. Então, o que são esses direitos de aprendizagem? Ele tem campos de experiência. Então, a partir de determinadas ações, de determinadas práticas do seu estudante dentro da sala de aula, do parque, na área externa, na vivência mesmo de cidade, o olhar de leitura de mundo, você constrói campos de experiência que eles não são disciplinas. Eles, diferente do formato mais engessado do ensino fundamental, essas habilidades, essas competências, elas são feitas com a base da experiência, na exploração, no conhecimento do mundo, tudo bem? E para além disso, então, então quando você pensa aqui se são direitos de aprendizagem, todo mundo tem o direito, todo mundo deve ter essa oportunidade, essa possibilidade do fazer, né? E isso vai gerando objetivos de aprendizagem que são diferentes nas diferentes fases e etapas da vida escolar. No ensino fundamental, tem áreas do conhecimento, mas essas áreas do conhecimento também são acompanhadas de direitos. Então, não são expectativas de aprendizagem, o que se espera. Não é o que ele tem direito de saber em determinado ano, em determinada idade, em determinado tempo da sua vida escolar. E também traz os
objetivos do conhecimento. Então, isso alinha e também separa, né, diverge o que é educação infantil e o que é ensino fundamental. Para além disso, então, só para a gente pensar especificamente sobre educação infantil, eles estão divididos, né? Os jeitos de aprendizagem e de desenvolvimento, eles são divididos em 6. Então, todo mundo tem o direito ao brincar. Então, ao brincar, a gente pensa muitas vezes no parque, o momento do brincar livre, mas também tem o brincar com uma atividade voltada para algum objetivo específico. Então, se a gente está brincando a partir de música, ou se a gente está fazendo algum trava-língua, ou se a gente está discutindo alguma habilidade corporal. Então, você tem outros objetivos que são trazidos a partir da habilidade do brincar, que ele pode ser dirigido, como ele pode ser livre, né? Para além disso, tem a questão do conhecer-se. Então, o conhecer-se, ele também é pautado no conhecimento de si e do outro. Então, eu preciso conhecer o meu corpo de uma forma positiva. Eu preciso conhecer a minha cultura, a minha religião, a minha aparência, de forma que seja interessante, que seja valorosa para minha experiência enquanto ser humano, enquanto estudante dentro da educação. Então, às vezes, pode acontecer de ser necessário que essa criança explore mesmo, né, objetos do mundo, se eu caibo, se eu alcanço, se eu consigo descer, se eu consigo pular, se eu atinjo determinado objetivo, se eu consigo me equilibrar. Então, eu preciso conhecer, ter o conhecimento de mim e do outro, dos meus limites e das minhas potencialidades. Para além disso, tem a questão do explorar, que está muito ligado ao conhecer. Então, na habilidade do explorar, eu tenho o direito de não estar limitado, de não estar numa caixa, de não estar o tempo inteiro com uma cadeira, com uma carteira, balançando o pezinho na educação infantil, pegando um lápis, ou preocupado como é que determinada cor em outro idioma, ou como é que é importante que eu comece a escrever aos 3 ou 4 anos de idade. Não, respeitando a possibilidade de explorar e de se sentir firme, de trabalhar outras habilidades que no futuro vão me ajudar, inclusive no processo de escrita, mas que também me deixam encorajado para conhecer o mundo. Uma outra possibilidade também, né, do direito é a questão da participação. Então, é direito de que todo mundo possa participar. Então, se eu penso em atividades que elas sejam inclusivas, elas precisam ser inclusivas em diferentes maneiras, diferentes olhares. Então, se eu estou numa região que, por exemplo, eu vou discutir, Olimpíadas infantis e vou fazer lá umas atividades de exploração dos limites e potencialidades do corpo. Mas antes a gente vai fazer uma entrada com as bandeiras. É importante que todos se sintam representados e que às vezes uma coisa que pode parecer uma bobeira, mas trabalhar outras nacionalidades que a escola está atendendo. Então a gente tem, por exemplo, na cidade de São Paulo, escolas que atendem mais de 40 nacionalidades. A gente vai pensar na cidade de Itaquá, tem uma reverberação grande de um público de bolivianos. Então dá para a gente entrar com essa bandeira? Dá para discutir algum dia sobre políticas diferentes de um país e de outro? Que esporte é o favorito? Quais são as cores predominantes? O tipo de idioma? Então, são várias possibilidades que você traz a participação de uma forma positiva e inclusiva. Para além disso, direito a conviver. Então, não adianta você pensar em atividades que digam assim, olha, esse aqui é muito danado, eu vou prender um cabide atrás e vou pegar a etiqueta e deixar esse aqui quieto. Ou vou ter uma criança com deficiência na minha turma e vou dizer, não, para ele não se machucar, eu vou deixá-lo no cantinho com uma atividade específica, sabe? A gente precisa que as crianças convivam, que as crianças interajam, que aprendam com a diferença.
Além disso, a questão de expressar-se. Então, como é que eu posso pensar em atividades, em olhares para o meu dia a dia que eu facilite o processo de oralização dessa minha criança mais tímida, que eu consiga que ela organize melhor as ideias, que ela consiga dizer o que está sentindo e que às vezes é raiva, às vezes é medo, às vezes é fome, às vezes é tristeza. Então eu preciso valorizar a questão da expressão de cada um, né? E aí, quando a gente pensa assim na questão dos educadores, eu estou pensando aqui em campos de experiência. Então, se não são disciplinas e eu tenho campos de experiências que eu vou trabalhando a partir desses direitos, eu preciso pensar como é que isso se organiza. É na prática cotidiana, como vários autores aí italianos sinalizaram pra gente, que é na prática cotidiana que é pautada em quê? Pautada na observação e também na escuta das nossas crianças. Então é importante que você, ali enquanto ele está de repente num fazer livre, num brincar no parque, que você tenha a sistematização, né? Ou seja, o registro do seu trabalho. Poxa, fulana não conseguia fazer isso, agora já consegue. Ah, precisa do apoio, da mão de um colega, às vezes de uma atividade de incentivo, e às vezes é deixar para que cada um pense em estratégias para poder superar os desafios que lhes são postos. Então, sempre o olhar voltado para a questão da observação e da escuta. Ah, e se me surgir lá na parte da prova teórica, né, da minha redação, para eu dar um exemplo. Ah, gente, então fala assim, pensa numa série de exemplos no cotidiano de você que trabalha aí na educação infantil, vai ajudando o colega também, tá? Pode ir colocando aqui no chat, vai colocando nos comentários algum tipo de experiência que você já teve muito interessante. Mas é para você colocar, por exemplo, estou ao final da minha aula, eu faço uma roda de conversa. E na roda, a proposta é o que a gente fez hoje? Qual foi a nossa rotina? Vamos trabalhar a linha do tempo? O que a gente fez nessas atividades? Foram legais? Eu gostei mais dessa? Eu gostei mais daquela? E de repente, o que a gente vai fazer amanhã? Quem gostaria de fazer o registro? E esse registro pode ser uma garatuja, pode ser um desenho, pode ser letra solta, né? Porque é um processo, então você pensa assim, eu vou fazer um livro da vida, e vai fazer e vai contar o dia a dia, colocar a data, colocar o cotidiano, de forma que facilite tanto o registro quanto o seu processo de escuta, tudo bem? Gente, então, e por falar em competências, a gente vai dar uma olhadinha aqui no documento, algumas delas que estão listadas. Então aqui, a primeira delas, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Então é bem importante, né, da gente relembrar aquela história que os nossos estudantes não são uma tábula rasa e que é importante que a gente valorize esses conhecimentos e que também a gente consiga trazer outros elementos para que se somem e que aí construam o conhecimento científico pautado também em outras coisas, em outras realidades. Em outras situações, a gente também não pode deixar de esquecer que o processo científico, ele não é cravado, ele sempre muda. Então, em alguns momentos, a gente, na infância, foi lá e aprendeu, por exemplo, que Plutão era um planeta, deixou de ser. E a gente fala assim, não, o Brasil tem 8.547.403 quilômetros quadrados. Isso vai lá e muda. Em algum momento histórico existiu, União Soviética deixa de existir. Porque o conhecimento, ele vai sempre estar pautado, né? A ciência, ela é viva, ela vai caminhando e é importante que a gente consiga, nesses processos, de valorizar o que é um conhecimento prévio, o que é conhecimento histórico, o que é dado, como, sei lá, termos de descobrimento do Brasil, índios e tudo mais, mas que a gente vá trazendo culturalmente repertório para os nossos estudantes. Uma outra coisa, exercitar a curiosidade intelectual
e recorrer à abordagem própria das ciências, né? É isso um pouco que a gente está dizendo aqui. E a curiosidade, ela parte de, poxa, você sabia? Vamos experimentar determinada forma, determinado jeito, vamos fazer diferente, vamos saber como é que a gente, como são organizados os pontos cardeais. Então, às vezes, você nem precisa de muitos recursos, mas você precisa de formas que você instigue a investigação e o conhecimento. Além disso, desenvolver o senso estético para conhecer, valorizar, fruir as diversas manifestações artísticas e culturais. Então, quando a gente está pensando aqui no senso estético, a gente não está pensando numa beleza única. A gente está pensando em possibilitar o acesso a diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, às vezes, eu vou estar falando de Islã. Outras vezes, eu vou estar falando da leitura de um texto poético mais denso e histórico. Em determinado momento, eu vou estar discutindo uma dança regional tradicional. Em outro momento, eu vou estar discutindo a criação de um novo passo, como é que estão instaurados novos movimentos, que eles façam parte ou não. Então, qual é a diferença, sei lá, do passinho do romano, que é da cidade, que é do estado de São Paulo, um tipo de funk do Rio de Janeiro, se esse funk que a gente conhece aqui no Brasil é o mesmo de outros países, né? Então, como que é a parte instrumental, como é a parte que se organiza, então, a gente precisa repertoriar. Para além disso, utilizar de diferentes linguagens. Quando a gente está discutindo a questão da linguagem, a gente está pensando na linguagem escrita, na linguagem corporal e também na linguagem motora, visual, quando a gente está pensando na questão de libras. Então, a gente pensa numa série de coisas. Quando a gente pensa, então, em linguagem, a gente está pensando não só em língua portuguesa, libras, língua inglês, mas a gente está pensando em artes, a gente está pensando em educação física, a gente está pensando nas diferentes formas dos nossos corpos se comunicarem e se manifestarem. Para além disso, tem a questão do compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, há pouquíssimo tempo atrás, na pandemia, a gente que faz parte de uma categoria que há pouquíssimo tempo precisava de ajuda de alguém para ligar o DVD na sala de aula com aqueles carrinhos pesados, com aquelas televisões enormes, a gente passou a ter que trabalhar com plataforma, a ter diário digital, a ter acesso a tudo de forma instantânea, rápida, e a gente se aproximou muito do mundo da tecnologia. Nada que substitua a interação adulto-criança, que substitua a relação professor e aluno, estudantes, eles entre si, mas é um acesso ao mundo que há pouquíssimo tempo a escola ainda estava como a escola do século XIX, XVIII, XVII, com um olhando a nuca do outro, a mesma perspectiva, o mesmo quadro lá na frente, e a gente começa a perceber que é um cenário que muitas vezes, sendo um espaço de medo até da gente, ele é de muita facilidade, parece que eles nascem com isso, já nascem com o dedinho aqui, já conseguem encontrar o logo do aplicativo que eles querem assistir, ou de jogar, ou põem ali no microfone e falam. Então, é importante que a gente compreenda, que a gente utilize e que a gente crie dentro da tecnologia a forma de comunicação e interação para além das outras que a gente já estabelece no nosso dia a dia. Para além disso, valorizar as diversidades, os saberes e as vivências culturais, né? Então, eu acho que a gente já conversou um pouquinho antes de como é que a gente consegue valorizar diferentes culturas, manifestações, a diversidade dos saberes, como é que esse conhecimento popular vai se encaixando com outro tipo de conhecimento que é o que é estabelecido ali em um dos objetivos da escola, instituição.
Além disso, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Então, a gente precisa pensar que a argumentação, ela não pode ser pautada simplesmente na opinião. Ela não pode ser simplesmente um dogma. Ela não pode ser simplesmente porque alguém me falou. Aqui a gente enxerga muito a questão das fake news. Não é porque a gente viu uma formiga dançando na internet que a gente vai reconhecer que biologicamente aquilo seja possível naquele momento. Então, é importante que a gente consiga instigar, questionar e que os argumentos sempre tenham base científica, que tenha informação confiável, que se saiba onde pesquisar. Para, além disso, o conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional. Então, é muito importante que a gente seja enxergado a partir das habilidades, do que eu consigo fazer, das minhas potencialidades, de onde eu consigo chegar, mas também para aprender a cuidar. Não é só o limite, a potencialidade do meu corpo, mas também é o cuidar do meu corpo. E o cuidar é o processo de higiene, o cuidar é o processo de pensar esteticamente, se simetricamente eu preciso estar com, sei lá, brinco dos dois lados da orelha, se eu preciso calçar o tênis do lado correto, se eu preciso estar de meia ou não, se eu consigo me vestir de acordo com a temperatura do ambiente, de acordo com as atividades que eu vou realizar naquele momento. Então, e também de saber, olha, isso eu preciso buscar, isso eu preciso me cuidar, isso eu preciso de ajuda, essa dor não é legal, esse corpo, esse toque, isso me incomoda. Então, tudo vai se imbricando de forma que você precisa ter atrelado conhecimento científico com a sua expressividade, com a sua manifestação, né? Então, como é que eu me expresso ali escrevendo, ou desenhando, ou falando, ou de qualquer forma que eu vou ali e me apresento para o mundo, mas também como eu exponho os meus sentimentos, as minhas dores físicas e que também, às vezes, são para além disso, né? São emoções e sentimentos que também fazem parte da minha condição de humano. E aí, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos. Então, é muito comum que na vida escolar, as crianças e os jovens, eles tenham dificuldades em resolver os seus próprios problemas. E a gente precisa passar daquela fase em que tudo eu preciso contar e pedir a intervenção de um adulto, mas também de saber que tem um adulto que está olhando por nós, mas que aos poucos, gradativamente, a gente passa por um processo de autonomia em que eu passo a construir a própria resolução dos problemas. E aí eu não preciso mais me expressar só a partir do choro, só a partir da birra, só a partir da briga, mas que eu consiga resolver as questões, as dificuldades, os desafios a partir do diálogo, a partir da conversa, do meio termo, para que eu consiga resolver e me desenvolver também. Para além disso, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomar decisões com base nos princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, quando a gente pensa assim nessa 10ª competência, ela faz uma amarração, né? O que a gente espera que esse estudante, que faz parte da educação básica, independente de estar na educação infantil, de estar no ensino fundamental, de estar no ensino médio, como é que eu penso? Que tipo de sociedade, que tipo de pessoa, que tipo de conhecimentos estão aí para ser explorados, abrangidos e que somem, né, para o nosso mundo? Para além disso, a gente tem uma outra questão, né? Que é da gente pensar em adequar as proposições à BNCC, devendo fazer o quê? Então, eu preciso pegar a metodologia. Então, a BNCC não é para ser seguida de cabo a rabo. A BNCC, ela é uma normativa, mas que ela traz características comuns, características gerais,
que precisam ser adaptadas à realidade daquela cidade, daquela escola, daquele momento histórico. Então, quando eu penso assim, eu vou selecionar e aplicar metodologia pedagógica diversificada. Então, eu não preciso falar assim, olha, eu quero abolir, sei lá, que se trabalhe a partir das letras, eu quero trabalhar primeiro a partir do texto. Não, às vezes vai ter gente que vai aprender mais fácil quando você trabalha com a questão fonológica. Vai ter outro que você vai partir do concreto, vai ter outro que você vai partir do contexto. Então, você não precisa ter uma metodologia única e nenhum olhar único. Você precisa pensar sempre no processo do estudante, de como você facilita para que ele tenha acesso ao conhecimento. Para além disso, conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os estudantes. Então, poxa, eu quero fazer uma aula passeio, vou pegar todo mundo, vou andar no entorno da escola, eu vou discutir quais são os elementos que tem, por exemplo, numa oferenda que tem lá na esquina e que eu vou ter todo um respeito à questão da religiosidade. Mas, de repente, eu posso olhar e falar assim, poxa, quais os elementos aqui que são pré-colombianos? Nossa, o milho já era da América. Ah, determinado aspecto, determinado ponto já veio de outro local. O que isso é cultural? O que isso é religioso? O que isso pode me somar e instigar para participar, para pesquisa, para eu aprender. Se eu vou lá discutir mitologia antiga, se eu vou discutir na Grécia, se eu vou discutir Egito, e aí eu vou lá pensar como era a característica física dessas pessoas. Olha, como é que a gente pensava em soluções, em respostas que depois, né, a partir daqueles elementos da natureza faziam todo sentido e que depois teve uma série de outras explicações e que não tem a certa, que tem o conceito, que existe o contexto e que existe a resposta social que tem para determinado momento para aquela coisa. Então, como eu engajo para que se conheça melhor sobre um período histórico, para que se conheça melhor sobre um conceito filosófico, para que se saiba melhor sobre a história da matemática, a história da cerveja, a história do que for, mas a partir do engajamento dos estudantes em busca das suas aprendizagens. Para além disso, é importante, né, trazer para a realidade. Então, eu não vou discutir um conceito que não esteja adequado à idade, que não esteja adequado ao momento em que esse estudante está no seu processo de vida escolar, né? Então, além disso, eu preciso pensar na avaliação, que não é uma avaliação para punir, que não é uma avaliação para saber quem aprendeu aquilo tudo que eu, detentora do saber, ensinei. Não, é uma avaliação processual, formativa, que eu estou vendo o decorrer do meu trabalho, que serve muito mais para mim do que para eles. Para saber, olha, onde eu parei? Aqui eles pegaram melhor, aqui preciso explorar um pouquinho mais, aqui preciso pensar em outras estratégias, né? Então, a gente deixa de pensar especificamente em resultado, mas a gente pensa muito no processo. Para além disso, a gente precisa selecionar, produzir e aplicar os recursos didáticos. Então, quais são as possibilidades? O que eu posso utilizar na educação infantil que eu ainda não utilizei? Então, olha, eu quero utilizar um recurso concreto como um fantoche, né? Eu quero trabalhar o lúdico, eu quero trabalhar a partir de objetos de madeira, eu quero colorir a partir dali, eu quero menos brinquedos. Eu estou no ensino fundamental, eu quero trabalhar sobre diferentes tipos de fontes históricas. Então, o que eu quero, sei lá, podemos pensar numa atividade para trazer fotos da sua infância. E aí eu vou discutir se isso é uma fonte iconográfica. Eu vou pegar um jornal que muitos não têm acesso, né? Ah, vou pegar um jornal, um tipo de notícia específica, de que momento é esse? Qual é o tipo de texto? Mas também qual é o tipo de mensagem que se passa? O que era comum aqui? O que se esperava da mulher? O que se esperava da criança? Ah, vou discutir aqui. Então, assim, é uma possibilidade, uma gama muito grande de caminhos, de estratégias que a gente
explore diferentes recursos didáticos que às vezes vão funcionar mais com uns e menos com outros. Por isso, a importância da gente sempre trazer uma variedade grande. Para além disso ainda, dentro dos direitos de aprendizagem, no primeiro e segundo ano, o foco é a questão da alfabetização. Então, espera-se que ao final do segundo ano, todos estejam aí num processo avançado, né, bem consolidado ali de alfabetização e que às vezes até o final do terceiro ano tenha isso para consolidar. Então, que todo mundo, quando a gente pensa na questão da escrita, tô todo mundo alfabético, e aí eu vou pensar para discutir daqui para frente só a questão ortográfica, só a construção mais densa da escrita, mas que no primeiro e segundo ano todos estejam minimamente à base ali alfabetizados. Para além disso, então as linguagens, como a gente já falou nas áreas do saber, né, divididas aqui em linguagens e matemática. E aí também a questão do ensino religioso. Eu acho muito difícil que caia sobre ensino religioso na prova de vocês. Mas só para que vocês conheçam como está na legislação, então ele deve ser oferecido, né, a rede pública e a de matrícula, que é facultativa e são para os estudantes do ensino fundamental. Então, olha, não é nada específico, não é nada sobre uma religião, sobre uma liderança, sobre uma fé, sobre a minha fé. Então, não é aula que eu desenho uma formiga lá na lousa e coloco uma frase bíblica, ou que eu vou lá e condeno, ou eu vou lá e critico a roupa do outro, a fé, o batuque, a forma de crença. Não é nada disso. O ensino religioso, ele está posto aqui de forma facultativa, mas para que você estude historicamente, né? Os processos de construção, de domínio, de reconstrução, de reavaliação e de valores que não são diferentes dos princípios éticos que são postos aqui na Base Nacional Curricular Comum. Eles são postos como não universais, mas do que é necessário para que a gente se constitua enquanto seres humanos, enquanto sociedade mais justa e solidária. E aqui a última coisa que discute é a questão dos prazos, né? Então a gente está aqui em 2025 e que fala que a BNCC ela precisaria ser efetivada no máximo até o ano de 2020 e que deveria ser revista após 5 anos. Então este ano de 2025 é ano de rever, de repensar, de adaptar o que for necessário. Então, gente, só para a gente fechar nossa aula de hoje, relembrando, aqui no aulão do Toninho, o professor Toninho Vespoli é professor da rede pública, já foi categoria O na rede estadual, já foi da rede de São Bernardo, hoje ele trabalha na rede municipal de São Paulo. Eu sou diretora de escola na rede municipal de São Paulo, mas já trabalhei na prefeitura de Guarulhos com educação infantil, já trabalhei na rede estadual, já trabalhei aqui na prefeitura de São Paulo, tanto como Fundamental 2, como na área da gestão, e temos uma série de professores que são ligados ao movimento Caravana da Educação, que é um movimento solidário que faz parte da rede pública de ensino, de pares que trocam ideias, que trocam informações e que uma das nossas ações são esses processos de formação para os concursos públicos, porque a gente acredita que escola com professor bem formado, bem capacitado, bem pago, né, valorizado, é a gente pensar numa sociedade nesse formato, mais justa, mais solidária, mais igualitária. Então, se você não conhece o movimento Caravana da Educação, não perca essa oportunidade. Acompanhe a gente nas redes sociais, tem no Instagram, tem aqui no YouTube. Veja um pouco mais da nossa atuação no dia a dia e, se possível, deixe aqui pra gente um like, né, a sua curtida, o seu comentário. Coloca aqui no vídeo, olha, tô assistindo pela segunda vez, tô assistindo pela terceira vez. Tá com dúvida? Manda pra gente no WhatsApp, manda pra gente no Instagram, explorem aqui o canal do Aulão do Toninho, porque o momento de vocês errarem é conosco, de terem dúvidas não é na prova.
Tudo que tiver dúvida, gente, mandem pra gente, façam simulados, explorem o máximo que vocês puderem, que pra gente é um prazer poder daqui a pouquíssimo tempo contar com vocês como companheiros aí de luta na educação pública, laica, de qualidade, exatamente como a gente acredita, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula. Não esqueçam, tá, gente? Tchau, tchau!